nesta live, Senhor. E como servos e filhos de Deus, te invocamos o santo nome, Senhor, para que nos abençoes neste momento, para que faça-nos entender todas as profundezas da leitura, da interpretação, do entendimento, do discernimento que foi escrito aqui, Senhor, para que teu poder possa fazer-nos entender e compreender, e tua sabedoria esteja em todas as coisas que a gente faça. Senhor, pedimos perdão por nossos pecados e também a fortaleza que vem do Espírito Santo para que as nossas almas estejam, Senhor, limpas de todo pecado e assim nós estejamos presentes diante de Ti nas Tuas misericórdias, Senhor, para que Tuas misericórdias possam encher nosso espírito, nossa alma, Senhor, e transportemos em unção do Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, começamos este trabalho, começamos a interpretação, esta live, pedindo-te permissão, Senhor, e entrando em Tua presença neste momento. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim aqui em Gênesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Amém. Então, tínhamos conversado alguma coisa sobre isto, né? Ao terminar a outra live, não dessa semana que passou, mas da outra, retrasada, né? Já que não pudemos fazê-la a semana retrasada. Meus irmãos, então, a serpente Hanahash, que é a serpente antiga, né? O dragão, ele era aquele que iniciou a rebelião, né? No paraíso, e ele foi aquele que trouxe para ele, através da mentira, da rebeldia contra Deus, trouxe o abismo até sua alma e transferiu todo esse mal para os outros anjos. E os outros anjos, alguns escutando a mentira dele, outros ficando longe dele, eles, em uma terceira parte, eles seguiram a mentira de Satanás e estes quiseram formar um mundo paralelo, criar uma realidade paralela à que Deus tinha dado como princípio, tanto em conhecimento, em sabedoria, como dentro da criação, já iniciada naquele momento, naquele então, né? Então, Satanás convenceu a muitos para lhe seguir, para que pudessem criar, fazer uma outra realidade fora do princípio de Deus, fora das leis de Deus, né? Então ele tinha uma astúcia muito grande e ele enganou muitos anjos, né? E ele foi e enganou aquilo que tinha saído do homem, que era a mulher, porque sabendo ele que o homem amava a mulher, esta poderia vir a compartilhar o conhecimento do bem e do mal, né? Com seu marido, o homem, né? O primeiro homem, Adão, que significa em hebraico homem, né? Então, por isso, ela colocou em dúvida na mulher de que não lhe faria mal conhecer fora daquilo que Deus tinha permitido de comer das árvores do paraíso, né? Mas também deveria comer daquela árvore que trazia o conhecimento do bem e do mal. Só Deus pode conhecer o bem e o mal, e só Deus pode separar o bem do mal. Então, todos os anjos que estavam com Satanás, eles passaram a experimentar, a provar desse conhecimento e se quiseram igualar a Deus. E assim também, dando para a mulher esse conhecimento, a mulher deu para o homem, e assim eles todos pecaram diante de Deus, né? Já falamos que o Jardim do Éden está
no mesmo lugar que estava naquele tempo, né, que é no terceiro céu, porque assim também é verificado ali em 2 Coríntios, capítulo 11, né, quando o apóstolo Paulo fala que conhece um homem que há 14 anos subiu até o terceiro céu, a saber, ao teu paraíso de Deus. Então, sigo lendo. Satanás, o dragão, o diabo, o dragão, a serpente antigo, era o animal mais astuto entre os animais do campo. Ele era o animal mais astuto entre os animais do campo, ou seja, entre os outros ángeles. Ele era o animal mais astuto entre todos os demais anjos, né? E ele prevalecia porque ele liderava essa nova concepção, essa nova visão sobre a realidade que Deus tinha dado como princípio para que eles pudessem coexistir, viver num propósito já entregue desde o princípio por Deus para que os anjos pudessem estar sem esse conhecimento, mas somente alimentados pelo bem de Deus. E eles se rebelaram primeiro e por parte dele que começou a rebelião contra Deus, né? Ou seja, né? El que liderava a rebelião a Deus no paraíso, né? No paraíso, quem que era? Satanás e seus anjos, né? E seu objetivo principal era enganar ao homem para, por meio dele, ter acesso à criação, também ao projeto de Deus. Ou seja, Satanás, como já foi dito, né, queria corromper o homem para ter acesso à criação, à essência da matéria, porque tendo acesso ao homem, ele teria acesso a manipular a criação inteira, já que o homem, né, é o princípio como modelo de toda a criação. Isso é o que Deus nos entrega, nos dá a conhecer. Nós, como seres humanos, às vezes queremos saber sobre a criação. Olhamos para o universo, olhamos para o infinito, olhamos para tantas coisas que poderiam ser e não são, mas não olhamos para nós mesmos. Mas Deus fez de nós a sua habitação. Não essa carne corrupta que temos hoje, mas sim fez o homem para um projeto futuro. E agora esse projeto sabemos que está em Cristo Jesus, que já é concluído e se concluirá com toda a igreja a seu tempo, no seu momento determinado. Então, o modelo da criação em perfeição, obviamente que é o Cristo, né? O nosso Deus, e nós com ele quando estejamos na plenitude com ele. Mas, como sombra, já somos as primícias dentro desse mundo. E assim também no projeto, desde o tempo do paraíso, o homem sempre foi, né, esse projeto como primícia. Então, Satanás dominando, manipulando o homem, dominaria toda a criação. E aí, a gente leu essa parte aqui, diz que comparando por meio de Ezequiel ao faraó de Egipto, né? Agora, comparando Deus por meio de Ezequiel ao faraó de Egito, ali em Ezequiel 31, né? No capítulo 31, né? Deus compara, por meio do profeta, das revelações do profeta, o faraó do Egito com o assírio, que era o império assírio, né? Que era quem governava a Síria, o império assírio, antes de ser destruído, e lo comparava a este com Satanás, né? E o faraó do Egito, aquele que se rebelou com Satanás, né? Que seriam todos os anjos e o próprio homem que tem seguido a Satanás através de todos os tempos. Então, e este Satanás lo posiciona no paraíso do Éden. Aqui faz uma alegoria a Deus, né? Dá um entendimento através desta alegoria para que nós possamos vir a entender e conhecer como foi o tempo dos anjos e do homem lá no Éden, né? Hijo del hombre, día del faraón, rey de Egipto,
diz assim, Ezequiel 31, 2, 3. ¿A quién te comparaste en tu grandeza? Y aquí era el asirio, cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estava entre densas ramas. Filho do homem, dia o faraó do rei do Egito e a seu povo, e aí tentando traduzir, a quem tu, você se comparou em sua grandeza. E aqui o assírio era cedro no Líbano, né? Quem que era cedro no Líbano? Aqui Deus nos dá a entender que, assim como era um poderoso império, o assírio, e o seu imperador era como um cedro no Líbano, ou seja, como era Satanás quando estava no tempo, no jardim do Éden, né? De hermosas ramas, um cedro é uma árvore, de formosas ramas, né? Então, como que se chama ramas aqui? Galhos, né? De frondoso ramaje, galhos, né? E de grande altura, uma altura muito grande, e sua copa, ou seja, seu topo estava entre densas ramas, ou seja, seu topo mesmo, a parte plena desse cedro, dessa árvore, que seria o rei da Síria, ou no tempo do jardim, o próprio Satanás, tinha tentáculos, né? Influenciava todos aqueles que existiam no seu reino, ou seja, no jardim do Éden, assim como o rei da Síria o fazia com seus homens, com seus soldados, com seus exércitos e seu povo. Não sei se me estão entendendo, né? Esta é alegoria, esta é uma alegoria em português, que em mistério nos muestra a Satanás en el paraíso en contraste al reinado de los hombres en el mundo. Esta es una alegoría que en misterio mostra-nos a Satanás no paraíso no contraste ao reinado dos homens no meio do mundo, né? En el jardín, Dios nos habla de los frutos que Adán podía comer en los árboles del Éden. No jardim, Deus fala para nós dos frutos que Adão podia comer, servir-se, né? Ingerir, alimentar-se dele, das árvores do Éden, né? E aí, sigo lendo. E Jeová Deus hizo nascer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. E Jeová Deus fez nascer da terra todo árbol delicioso à vista. Ou seja, ali no Éden, então, a primícia do pó estava ali agindo para que pudesse ter saído de lá, né? Todo tipo de árvore ou virtude de Deus, né? Para que pudessem se alimentar Adão e Eva, né? E bueno para comer, ou seja, ali nasceram árvores boas para se comer. Também o árbol de vida em meio do huerto. Ou seja, ali também estava a árvore da vida no meio do jardim do Éden. E ele saiu de ali. Mas no meio fala assim, para que possamos entender, entre nós. Ou seja, o bem e o mal está entre nós. O ar, o vento, o espírito está entre nós, mesmo que a gente não enxergue ele, mesmo que a gente não possa ver-lhe ou palpar-lhe como nós, os seres humanos, podemos fazer com todas as coisas que nos rodeiam, mas estava ali. E tem muitas coisas que estão nesse significado aqui também, nesse mundo. O ar, por exemplo, a gente não o vê, mas sabe que está do lado, está dentro de nós, porque a gente precisa ele como elemento para ser respirado. O bem também está entre nós. O mal também está na nossa própria natureza. Enxerga o homem tudo isso? Não enxerga, mas está. Entendeu? Todo homem, com um pouco de inteligência, sabe que o mal e o bem e que as coisas que não se veem, mas existem, estão entre nós. Assim também estava
o bem e o mal ali no paraíso, e a árvore da vida também. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, Génesis 2:9. O sea, vamos ver. Árvore da vida está ali ainda, porque todo aquele que tenha salvação, quando nós sejamos arrebatados por Deus, levados por Deus até o paraíso, poderemos comer da árvore da vida. Embora já comemos da árvore da vida, porque ela está no meio de nós. Digamos, o Espírito Santo de Deus nos dá da árvore, do fruto da árvore da vida, que seria o fruto do Espírito. Está dentro de nós e entre nós. Mas aquele que chegar a ser salvo, passar por todas as provações e entrar no paraíso e de ali passar para cima até o reino, até a cidade celeste, acima de todos os céus, né? Poderá comer da árvore da vida para toda a eternidade. A árvore da vida ainda está lá. E a árvore do bem e do mal está em nós. Porque nós, quando nos acordamos todos os dias, né, sabemos que é o bem e que é o mal. Sabemos que o bem não podemos fazê-lo, realizá-lo, consegui-lo, a não ser se comemos da árvore da vida, que é a vida que Deus nos dá e que está em nosso coração. Tá bom? Glórias a Deus. Sabemos por este mistério que, en español ahí, y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas de todo el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comeres ciertamente morirás. Génesis, versículos 16 y 17. Y Deus mandou ao homem, falando, dizendo assim para ele, de modo de todo árvore do horto, né, poderás comer, do jardim poderás comer. Ou seja, seria de todas as virtudes que Deus tinha deixado ali com as outras potências, com os seres viventes ali, né? Mas da árvore da ciência do bem e do mal e del mal não comerás, porque o dia em que dele comer certamente morirás. E com quem estava esse alimento? Estava com Satanás. É claro que quando você assiste um filme, né, é típico que eles colocam em todos os filmes uma árvore, literalmente uma árvore, né? E com umas frutas, né? Mas eu quero que a gente venha a entender, claro que eu sei que você já entende, né? Que o conhecimento que fala aqui, que esse fruto é um conhecimento, como o conhecimento que você tem do bem e do mal e que está na sua natureza carnal. Desde quando nós podemos saber como que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Desde o dia que nascemos. Nós nascemos sabendo o mal e o bem, desde criança, desde que temos consciência. E mesmo não tendo consciência, temos esse conhecimento dentro de nós. E quando sabemos que temos a árvore da vida? Quando Cristo veio até nós, né? Certo? Glórias a Deus. Así, por lo revelado las Escrituras, en español, así, por todo esto que fue revelado en las Escrituras, los árboles en el jardín, as árvores no jardim de Deus, né, são alegoria à ciência sem pecado. São uma alegoria à ciência, ao conhecimento sem pecado. Tá bom? Antes que Adão não viesse a comer do conhecimento do bem e do mal, ele só comia deste conhecimento, né? E no final, no tempo que ele já tivesse a intenção, o desejo, a vontade de comer de algo que lhe satisfazesse mais do que tinha comido até esse momento, ele deveria ter procurado a árvore da vida e não a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá bom?
como que acontece conosco, né? Todo homem que invoca a Deus come da árvore da vida, como já falei novamente, e quando não, só comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, onde Satanás está sempre presente, sempre enganado, né? Então, são alegoria à ciência sem pecado. Essas árvores, tá? Que comia Adão antes de comer do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que os seres viventes podiam compartilhar com o homem, ou seja, todo esse conhecimento, essa sabedoria que lhe era permitido ao homem, participar comendo dos frutos do jardim, era compartilhando com os anjos, né? Isto aqui mostra para nós, revela para nós, al fruto da ciência e sabedoria que Adão e Eva podiam provar por permisso de Deus. Então, aqueles frutos que ele podia comer são a ciência e sabedoria em que ele e a mulher dele podiam comer, e eram frutos permitidos por Deus, tá bom? E comer para discernimento idôneo. E podiam comer para ter um conhecimento, um discernimento idôneo, entregado a partir da potência angélica. E esse conhecimento partia ali dos anjos para ele. Pero havia uno del qual não poderia provar, ou seja, tinha uma árvore do qual não poderia provar. O árbol da ciência del bem e del mal, ou seja, este era o árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque este lhe causaria a morte. Porque se dele provasse, isto lhe traeria e causaria morte neles dois, né? Assim que Deus lhes permitia comer de los demás árboles. Com tudo isto, sabemos que Deus permitia eles comer das outras árvores, de todas as árvores, preparando-los para que, chegando o tempo, tudo isto preparando eles para que, quando chegasse o tempo, pudiessem tomar da árvore da vida, pudiessem, então, tomar da árvore da vida para vivir na sabedoria e graça de Deus para sempre, porque ali eles iriam a ter o conhecimento de Deus pela árvore da vida e ali eles viveriam para toda a eternidade. Né? Glórias a Deus. E sigo lendo. Satanás no paraíso, ou seja, serpente antigo, ou o dragão, hoje aqui, o dragão, hoje em dia, o único que se identifica com o dragão é a China comunista, né? O dragão chinês, né? Todos acham que o dragão é sabedoria, conhecimento. Bom, Satanás começou com isso lá no paraíso e até o dia de hoje engana o mundo inteiro com isso. Está cheio de filmes onde saem dragões que são poderosos, conhecedores, usados pelos homens, né? Bom, é uma grande mentira que não acabou. Satanás não vai ser extinto nem terminado, a não ser pelo próprio Deus. Satanás, no paraíso, representado, como lo dice el profeta, como árbol del cual, en medio del bosque, crece sobrepasando la floresta. Ou seja, explico em português, a serpente antiga no paraíso, representado, como disse o profeta, né? Representado aqui como uma árvore, né? Da qual, em meio de um grande bosque, uma grande floresta, como acontece aqui também no mundo hoje, cresce sobrepassando a floresta, ou seja, ele cresce mais que todas as outras árvores. O que Satanás faz hoje em dia? Ele sobrepassa todos os homens, todo elemento e toda a consciência humana para ele ficar por sobre os seres humanos e desde ali ele poder enganar o mundo inteiro, como que está tendo sucesso hoje em dia, né? Hoje em dia é quando Satanás tem mais poder, nunca teve tanto poder como está tendo hoje. Hoje em dia, a maioria do mundo adora Satanás. Como?
a guerra ideológica. Satanás domina o mundo com a guerra ideológica, com a guerra da mentira. Tiraram a Deus do meio da sociedade e colocaram toda a divindade, ou todo conhecimento, ou toda a lei do homem, como se fosse paralela ou muito mais que o próprio Deus. Deixaram a Deus de lado. E Satanás também fez que a perversão se introduzisse dentro dos principais ministérios que há sobre a face da terra. Sobrepujou águas del abismo para domínio del huerto, ou seja, sobrepujou, trouxe águas, vamos dizer, essas águas é uma substância corrupta, é maldade, trevas, é ódio, é tudo que há de mal, não somente demonstrado nos impulsos do ser humano, no pensamento do ser humano, nas intenções do homem, mas uma maldade que vem das profundezas das trevas. Elas subiram no tempo que estava no Jardim do Éden, subiram até ele e ele espalhou isso nos outros anjos. Assim também depois fiz a mesma coisa com o homem. Assim, através dos séculos, em todo homem, em todo líder de clã, tribo, nação, país e império, ele fez a mesma coisa, e como o faz hoje em dia. Em todo ele faz isso, né? Ele traz a imagem do abismo para dentro da natureza dos seres humanos, e assim ele cria a besta que consegue falar, dando uma boca para que a besta fale. A besta fala, por que fala a besta? A besta fala porque a bestialidade que há no homem é o mal que Satanás trouxe dos abismos, como ele fez lá no paraíso, e traz para que essa maldade seja uma personificação do mal no homem. Então, se cria com isso o corpo da besta. O homem é possuído por Satanás por causa dessas águas, essa substância oscura, cheia de trevas, que sobe dos abismos até a mente do homem, tomando a consciência e depois invadindo a alma do ser humano. Aí é formada a besta do Apocalipse. En esta descripción, personalizándolos, decimos de él, ou seja, nós, nesta descrição, personalizamos esse mal e falamos dele o seguinte: sintiendo-se, diz o ángel, achando-se aquele dito anjo, guardador do jardim, né? Ele se achava guardador do jardim, tinha, né? A guarda do jardim, primeiro por permissão de Deus e depois porque ele quis tomar as redes, a supremacia de todas as coisas ali, né? E como era ele superior por sua astúcia e engano, como ele era superior aos outros porque era astuto e enganoso, invadiu o pensamento de muitos anjos, invadiu o pensamento de muitos ángeles, injetando-lhes injetou dúvidas sobre o propósito de Deus em toda a criação, né? Injetou dúvidas sobre o propósito de Deus a todos os seres criados daquele tempo e aos de toda a criação através dos séculos até o dia de hoje. Então, qual foi a dúvida? De criar no homem sua habitação, ou seja, ele achou absurdo que Deus tivesse como propósito criar no homem a sua habitação, já que ele era mais em força e em poder, e o homem era o mais inocente, o mais débil, o mais fraco em força e poder. Então,
ele achou um absurdo, por isso, ele, como o homem era o mais inocente e mais fraco, lhe enganou para que este pudesse passar a ter o mal em si e ele pudesse lhe dominar, e ele dominar não somente o homem, mas a matéria e todos os anjos, né? Para desde agir reinar no estabelecido. Então, ele queria isso para, desde ali, ter um reinado sobre tudo que estava estabelecido até então e estabelecer uma nova ordem a partir de aí, né? Ahora Satanás, sabiendo que no era la primicia de la creación, bom, como Satanás sabia que não era a primícia da criação, mas sim o homem, né? Mas sim o homem, conspirou para que se corrompesse a primícia hecha del polvo. Então, ele conspirou para que se corrompesse a primícia feita do povo. Adão, que era o homem. Polvo, matéria essencial, coloquei entre aspas. Polvo, matéria essencial, entre aspas. Enganándolo, enganando o homem, né? Foi assim como introdujo en la naturaleza del hombre su influencia. Fue así como él introdució, en la naturaleza del hombre o mal, né? Sabendo ele que o homem, na sua inocência, não conseguiria separar o bem do mal, né? Ele sabia que o homem jamais poderia separar o bem do mal, assim como ele não tinha conseguido, né? Así este pasaría a tener el mismo pecado de los ángeles caídos. Así o homem passaria a ter o mesmo pecado dos anjos caídos, deles próprios, né? Ele sabia disso, Satanás, por isso lhe enganou. Por ende, ele mesmo castigou. Por lo mismo, el mismo castigo. O sea, si eles seriam castigados por Deus, o homem também seria castigado. Sendo castigado o homem e os anjos, eles teriam acesso absoluto sobre a essência da matéria e eles poderiam dominar a criação. Igualmente, desde a natureza já corrompida, igualmente, a partir da natureza já corrompida, el diablo podría proponer a los ángeles una formación de otra creación. Desde allí, el diablo podría propor a los anjos enganados o a todos eles, né, outra criação paralela, mas a partir do homem. Extraña ao estabelecido por Deus num modelo corrupto, num modelo corrupto, né? Paralela ao propósito de Deus. Então, por isso que Satanás quis ser igual a Deus. Al principio, el modelo de las representaciones de lo creado y moldeado, ao princípio, o modelo do que se representava no criado e que tinha sido moldeado por Deus, estava nas criaturas. Ou seja, tudo o que apontava e mostrava uma criação estava como modelo corporalmente nos anjos e principalmente no homem. E ali Deus já tinha proposto, já tinha posto na consciência de toda a criação de que haveria uma criação perfeita, mas não em coisas mortas. Porque aqui na Terra pode ver que nós temos como um paraíso na Terra, né? Mas numa criação que não é perfeita, é passageira, né? Nós apreciamos a terra, as plantas, as árvores, os seus frutos, as sementes, os pássaros, os peixes, os animais de todo tipo. Nós apreciamos uma criação onde vemos o modelo da perfeição de Deus nas coisas criadas. Mas lá, no paraíso, o modelo da perfeição estava nas criaturas já moldadas, criadas por Deus, que eram os anjos e o homem. Porque sempre a gente, né, quando quer desenhar ou pensar
ou imaginar uma cidade onde moraremos em plenitude, a gente imagina uns prédios, né? Com uns lagos, indo para lá e para cá, coisa, é uma consciência humana que cria uma perfeição humana, né? Como os muçulmanos, por exemplo, o muçulmano cria um paraíso, né? Eles imaginam um paraíso onde rios de leite, de mel, e cada homem terá 70 virgens, né? Então, para nós isso é um mundanismo, né? É coisa do mundo, né? Imagina o paraíso se fosse cheio de desejos, né? De maus pensamentos, de promiscuidade. Para mim não é um paraíso, isso aí é todo o contrário, né? Então, naquele tempo, volto a falar para vocês, no paraíso, então, o projeto de Deus estava na perfeição das criaturas, né? E o que fez Satanás? Fez que corrompessem uma grande parte dos anjos e o próprio homem a sua habitação, a sua morada. Tá bom? Então, ao princípio, o modelo de representações de lo creado e moldeado estava nas criaturas, né? Não tendo paisagens que acompanhassem o meio. Ou seja, não tendo paisagem, já falei, uma natureza como nós a conhecemos agora, que acompanhasse na perfeição de Deus, a criação de Deus no meio. Ou seja, a beleza e a perfeição estava nas criaturas. Sendo a arquitectura del Creador los seres vivientes, ou seja, os anjos, né? Ou seja, e o homem também, me referindo ao ser vivente como todos os seres que vivían naquele tempo. Ya que las funciones de la vida estaban en la naturaleza de las primicias de Dios. Já que as funções da vida estavam na natureza das primícias de Deus. Os anjos, os ángeles, assim não eram necessárias substâncias ou natureza sem vida. Assim não era necessário, como é agora, né? Substâncias, uma natureza sem vida. Né? Porque nós apreciamos nos céus milhares de estrelas, mas ela não tem a vida como a tem o homem. Né? São substâncias, são outros astros que eles irradiam luz, mas ele não pensa, né? Ele não tem sentimentos, não tem inteligência, não. Então, são coisas que existem para que o homem cumpra seu propósito na Terra e possa chegar a Deus. E para mostrar o poder de Deus, como ele tem controle sobre todas as coisas. Né? Com isto, os seres vivientes, né? Já que as funções da vida estavam na natureza das primícias de Deus, né? Com tudo isto, os seres que viviam, né? Já que todas as funções da vida estavam na natureza das próprias primícias, né? Nas próprias primícias de Deus, que eram eles próprios, os anjos, né? Então, assim não era necessário substâncias com natureza sem vida, né? Com isto, né? O molde de los seres conscientes, né? O molde, a feitura, né? O modelo dos seres conscientes, que eram todos aqueles seres viventes que estavam no paraíso, estava entre eles, né? Estava entre eles, né? Eram habitações del alma com vestidura, ou seja, eles eram habitações, né? Habitações e com uma vestimenta por sobre essa vida que Deus tinha feito em cada um deles, né? Do seu próprio espírito. Cobrindo eles, né? Cobrindo-lhes como os pétalos cobrem a flor. Como as pétalas cobrem as flores, né? Assim também, né? Eles se cobriam de perfeição pelas vestimentas que Deus tinha colocado nos anjos, né?
Todos reflexos da perfeição de Deus. Todos reflexos da perfeição de Deus, né? Pode ver que quando entramos em um jardim, o que é o belo de um jardim? Há flores, né? Podemos acrescentar outras formas de vida, insectos, mas aqui temos insectos que fazem danos, um que produz mel e outros que são depredadores, mas lá era tudo perfeito, não tinha nada de imperfeição. Mas tudo leva a vida em si próprio, em si mesmo, levava a vida ali no paraíso. Tá bom? Al estar em desacordo o príncipe de los cedros do Líbano, bom, com tudo isto, né? Estando em desacordo o príncipe, né, que era Hanahash, o diabo, o dragão, o serpente antigo, né, com o projeto da criação de Deus, ele estava em desacordo, não quis desse jeito, não quis. Ele simplesmente achou que não era, né? Aqui na Terra passa bem parecido as coisas, né? Quando um partido político está em desacordo com o outro, mesmo que seja um absurdo, eles brigam entre si. Satanás começou tudo isso no paraíso. Hizo subir de los abismos, ele que fez subir dos abismos, águas tenebrosas, águas de trevas, águas escuras, né? Ou seja, a enfermidade que destruye el alma, ou seja, essas águas eram uma enfermidade, um mal que subia até a alma deles, que tudo era para corromper o céu que estava ali no meio do paraíso de Deus. Que eram essas coisas? Ideias malignas. Ideias, né? Pensamentos, ideias, né? Projetos. Propostas indecentes. Vanidade. Vaidade. Egoísmo. Poder para domínio como controle da criatura. Ou seja, tudo isso se traduzia como uma arma, um poder, uma ferramenta para o domínio de todas as criaturas que estavam no paraíso de Deus. Ou seja, Hanahash fez isso. Sedição, superioridade maligna, rebelião a Deus, todo o que pertenece a la nada absoluta. Ou seja, tudo que Satanás fez subir, tudo que era fora da criação, tudo que pertencia ao nada, né? Ao nada absoluto, à escuridão absoluta. Também optou por ele despojar-se de suas vestimentas primordiais, quedando-se desnudo. Também Satanás optou por ele próprio despojar-se das vestimentas primordiais, ou seja, que eram primícias das vestimentas, vamos dizer, do que revestia de beleza e de perfeição, o que tampava a nudez de todos os anjos. Ele preferiu despojar-se de tudo isso para trazer uma nova ideia, um novo projeto, onde ele seria o Deus, né? Querendo despojar a Deus de todo o projeto e todo o poder e todo o domínio sobre todo o que eles tinham criado, né? E assim sigo lendo, sem o revestimento de sua própria natureza, ou seja, ele ficou sem o revestimento de sua própria natureza. Assim se transvestiu de falsidade. Assim ele se transvestiu de vanidade e de falsidade, né? Satanás se transvestiu, né? Tem aquela palavra transvestir, né? Em imagem fora da criação, ou seja, ele optou por ter uma imagem fora da criação de Deus. Todo el que se desvia da forma natural entregada por Deus, todo aquele que se desvia da forma natural entregue por Deus para ele, né? Se despoja de sua essência, se despoja de sua essência.
ou seja, todo ser humano também, né, que ele se desvia do que Deus deu como vestimenta, ou como sabedoria, ou como natureza, ou como vestimenta para ele se resguardar de todo o que não é. Então, todo homem também ele perde essa essência primordial. Todo aquele que se desvia da natureza, né, que perde o amor natural, ele se revela como Satanás se revelou no paraíso, ficando ao desamparo, né? E ele fica, né, sem ser amparado por Deus, que ficando ao desamparo criacional, né? Então ele sai da criação, ele muda o propósito de Deus, né? Quando ele se despoja daquilo que foi entregue por Deus para ele como primordial. En realidad formó la serpiente, ahí voltando a la serpiente, na realidade formó a serpiente junto a los que le siguieron, una ciudad elevada, rebelde y contraria al principio definido, objetivado por el Creador. O sea, ¿qué fez Satanás lá? Na realidade, criou, né, uma realidade diferente, né? Como se fosse uma cidade rebelde que contraria todo o princípio de Deus. E a proposta de Satanás até o dia de hoje para toda a humanidade. E o homem segue esse mesmo modelo que transtorna a consciência humana até o dia de hoje. ¿No? Dios maldijo a serpiente depois de enganar al homem. Deus amaldiçoou a serpente depois de esta ter enganado o homem, a ser maldita entre todas as bestias e animais del campo. Deus amaldiçoou a ser maldita entre todas as bestias e animais do campo, que eram ángeles rebeldes, anjos rebeldes, né? Também que se alimentaria del polvo arrastrándose, também que ela se arrastraria no pó da terra e se alimentaria do pó. Estado de la misma tierra en podredumbre, ou seja, que é o estado da terra em podridão, né? Do pó da terra, que se alimentaria do pecado, foi uma maldição entregue por Deus para ela, dada por Deus a ela, né? Que se amaldiçoaria, seria amaldiçoada e ela teria que se alimentar do pecado do homem, né? E que se arrastraria, ou seja, que estaria por debaixo dos pés do ser humano. Por isso que o diabo, ela precisa te fazer pecar para ela se alimentar. Ali ela tem o alimento dela. É decir, del pecado do ser humano, né? Por ello, su alimento sería de la muerte para siempre. Por esto, o alimento de ella sería a muerte, ¿no? Y sería esto como una sentencia eterna. Es por este motivo que desde entonces el dragón, es por este motivo que desde aquel entonces el dragón hace pecar al hombre, y le hace pecar al hombre, para sobreexistencia suya y de sus legiones, para que sea estos sobre a existência dele, para ele e para suas legiões de seus anjos, ou seja, o pecado do homem. Sustento que lo mantiene por meio del pecado de la humanidade. Este sustento vem pelo pecado da humanidade. Pecado por meio por el qual, né? Pecado que por meio pelo qual, né? Se sustentan las potencias malignas, se sostienen las potencias malignas en las regiones celestes. Eles se sustentam las regiones celestes pelo pecado do homem. Por lo mismo también esclaviza al ser humano. Por eso que también esclaviza, ¿no? A todo ser humano. Para dominio y manipulación del universo material. Todo esto ela faz para dominio y manipulación del universo material. Para así sostener, para así ela se suster, se manter nas regiões das alturas, ou seja, dos céus, junto às suas potências caídas. Ou seja, é bom parar por aqui, em uma parte. Ou seja, Satanás, ainda ele
se mantém nas regiões celestes com muitas potências, né? Ou seja, anjos caídos se mantêm por sobre a criação natural e material. E desde ali ele tem domínio sobre o homem através do pecado deste, né? Terá até o tempo que a palavra diz aí em Apocalipse capítulo 12, que ele é derrotado nos céus, né? E ele vem até a terra, até nós. Ou seja, vai ter um momento que ele vai cair, tá? Ele não vai ter mais esse domínio. Está chegando o tempo. Donde em sua pirâmide, como um compás, ou seja, ele se mantém nessa altura e ele tem, né, esse poder, né, que é como uma pirâmide, é como também é um compasso, né, que circunda a base da terra, ou seja, que faz isto sobre a base da terra, através de suas mentiras, do poder do falso profeta, né, das suas falsidades, ele faz isso como um compasso, né, redondeia toda a criação e ele tem controle e ele se mantém no topo. Por isso que eles representam, tem entidades, tem algumas organizações que representam seu poder como a pirâmide de Satanás, que a imagem de Satanás seria o próprio homem corrompido, mas o sinal da besta obviamente que é sua forma piramidal, tá bom? Aonde a sua pirâmide como um compasso, né? Onde sua pirâmide como um compasso circunda a base da terra, ou seja, toda a criação, colocando-se no topo para manter seu domínio e assim poder controlar o ser. Ou seja, ele se mantém no topo para poder ter domínio sobre toda a base piramidal, né? Então tem uma base e ela chega até um topo e esse topo para ali nos céus e desde ali ela, com as principais potências, né? Eles têm um domínio, um controle sobre toda a criação. Essa pirâmide é uma pirâmide de poder. Como sucede aqui na Terra, suponhamos. Aqui tem várias organizações que são globais, né? Essas organizações globais, elas dominam o mundo e eles são o topo da pirâmide aqui na Terra. Satanás é o controlador espiritual e material desses poderes aqui na Terra e ele também tem esse mesmo desenho de poder lá no mundo espiritual. Esto como chave, esto como llave que opera sobre a vontade dos seres humanos. Esto é uma chave que opera sobre a vontade dos seres humanos, la qual, deixada a seu próprio pensamento e impulso, a qual, deixada seus próprios pensamentos e impulsos, formam em seu propósito, a humanidade forma em seu propósito, o controle dos elementos, ele, Satanás, tem o poder sobre o controle dos elementos, por meio também dos homens que estão aqui, dando esse poder, com poder para criar um reinado em lo caído. Ou seja, o que eles querem fazer? Criar um reinado fora de Deus em tudo que está caindo e está sendo entregue nas garras, no poder do dragão. Então, essa humanidade caída é o Éden, é o paraíso de Satanás, tá bom? É o propósito dele esse aí. Então, Satanás, al morder os talones da mulher, Satanás, ao morder os calcanhares da mulher, significa que ela, representando em alegoria a igreja, seria mordida e assediada por meio do pecado, mas, asimismo, a mesma pisaria en el poder de Deus a la serpiente, que é o diabo. Ou seja, aí, dando a explicação que ficou lá atrás, né? Que fala que quando Deus falou para a serpente que ela poderia morder ao calcanhar da mulher, significa que Satanás sempre atua por meio das trevas, né, fazendo pecar o homem, mas a igreja sempre pisa na cabeça dela.
Então, vamos ficar ali, fica 2 minutos. Espero que não tenha deixado vocês atordoados, né? Então, vamos ficar aí. As águas lo hicieron crecer.